Amém. Que você passe, só frente, nosso irmão Lopes. Deixa eu ver isso. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Abramos as nossas Bíblias em Romanos. Peço que abram suas Bíblias em Romanos 16. Romanos, capítulo 16. Estamos já terminando mais um livro das Escrituras. E chegamos a essa sessão final da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Eu farei, irmãos, a leitura dos versos 1 a 16, porém nós vamos expor a partir do verso 3, porque já expusemos versos 1 e 2 na última ocasião. Então, o texto do nosso sermão de hoje é Romanos, capítulo 16, versos 3 a 16. Mas eu vou ler agora a partir do verso 1. Peço que todos acompanhem com a devida atenção a palavra do nosso Deus. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, que texto aparentemente sem tanto ensino para o teu povo, nomes tão estranhos que não estão no nosso cotidiano, não são nomes
os quais costumamos chamar na nossa nação, boa parte deles. Mas certamente, ó Deus, tudo que foi escrito, tudo para o nosso ensino foi escrito, para a consolação, para que aumente a esperança. Portanto, ó Deus, esse texto ele está inserido neste princípio bíblico, de que toda a tua palavra, toda ela não é, nada em tua palavra é desprezível. Poderia ficar de fora, mas toda ela traz ensinos dos altos céus para nós. Por isso, ó Deus, nós pedimos a iluminação do teu Espírito, para que possamos entender, analisar esse texto da Escritura, na dependência do Senhor, em humildade, e possamos enxergar, possamos contemplar o Evangelho de Deus na vida dessas pessoas aqui mencionadas, e como ele opera a comunhão e unidade no meio do teu povo. Nós pedimos isso, ó Deus, para que o Senhor também aplique isso aos nossos corações. Nos ensine a viver em igreja, aguardando a maravilhosa esperança da vida eterna. E que o Senhor também alcance aqueles que estão aqui que ainda não foram alcançados. Que eles sejam enxertados no meio do teu povo, inseridos no meio do teu povo. E passem a ter seus nomes no coração de Deus. Certamente Cristo ele faz menção de cada nome perante o Pai, porque está escrito que ele vive para interceder. Que essa esperança esteja no coração daqueles que não são teus ainda. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos pregado esta última sessão de Romanos e temos visto como Paulo ele está já finalizando, né, o seu modo operandes, e em muitas cartas ele faz saudações. Na última ocasião vimos que Paulo ele faz uma recomendação, e era algo comum, não só no sentido de que um portador de uma carta, vimos que provavelmente Febe tenha sido a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Por isso, então, ele está ali recomendando-a, que ela fosse recebida em Roma. Mas, no caso de uma irmã que não era conhecida no meio do povo de Deus, para onde ela estaria indo, geralmente se levava uma carta de recomendação, para que então os irmãos ali pudessem ter um conforto, mesmo se tratando de alguém cuja história não é conhecida, não é vivida, não é vivenciada, compartilhada, porém, sendo recomendada, então, os irmãos saberiam de quem se trata. Então, Paulo recomenda a Febe, e vimos como nessa recomendação, aqui nós achamos a beleza do Evangelho, da hospitalidade que o crente deve ter, recebendo pessoas estranhas, irmãos cujo rosto eles nunca viram, mas se precisam de hospedagem, ali estão os crentes abrigando. Agora Paulo continua e ele passa as suas famosas saudações. Veja que é uma lista enorme, uma lista grande. É interessante que ao ler essa lista, né, eu imaginei, Senhor, quais ensinos a igreja pode extrair dessa lista? Muitos nomes, muitos deles muito estranhos aos nossos ouvidos, muitas informações que aparentemente estão soltas aqui, não tem ligação. Mas, irmãos, como deveremos esperar sempre, há preciosos ensinamentos aqui da palavra de Deus para as nossas vidas. Veja que
do início ao fim, Paulo está aqui repetindo o refrão. Ou ele menciona no Senhor, ou ele menciona em Cristo Jesus. Veja aí verso de número 3, operadores, meus cooperadores em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui no verso de número 7, ele fala de Andrônico e Júnias, estavam em Cristo antes de mim. No verso 8, ele cita Ampliato, e ele diz, é meu dileto amigo no Senhor. Ele fala de Urbano, é nosso cooperador em Cristo. Ele fala de Apeles, aprovado em Cristo. Narcisos, da casa de Narciso, que estão no Senhor. Ele fala de Trifene e Trifosa, que trabalhavam no Senhor. Ele fala de Pérside, que muito também trabalhou no Senhor. Acerca de Rufo, eleito no Senhor. Veja, aqui Paulo está enfatizando algo que é uma linha, uma espinha dorsal, nessa perícope, nesse trecho da Escritura. A unidade. A unidade que temos em Cristo. Fomos enxertados nele, a videira verdadeira. Fomos colocados como membros no corpo, cada um na sua devida função. Mas ele é o corpo, ele é a videira. E nele nós podemos gozar, experimentar, usufruir de uma unidade maravilhosa, poderosa, operada pelo Espírito Santo, que só se pode usufruir no meio da igreja. Uma unidade, irmãos, que opera na obra missionária, uma unidade que opera na fé e em relacionamentos de amizade, e uma unidade que opera na diversidade. É uma unidade que passa qualquer barreira temporal e humana. Por isso, os 3 pontos que temos aqui nesse sermão são esses seguintes: a unidade na obra missionária, a unidade na fé e a unidade na diversidade. A unidade na obra missionária, a unidade na fé e a unidade na diversidade. A unidade é o tema central nessa porção. E nós vamos ver, em primeiro lugar, a unidade na obra missionária. Veja o verso de número 3. Nós não iremos seguir a ordem que estamos aqui, mas vamos reagrupar informações aqui colocadas nesse trecho de 3 a 16, buscando encontrar aqui esse tema, primeiramente, a unidade na obra missionária. Verso 3 diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja, Paulo inicia falando de Priscila e Áquila, ou melhor, de Prisca e Áquila, é assim que está no original. Priscila é como se fosse um diminutivo de Prisca. Prisca ou Priscila é a mesma pessoa, e Áquila. Ele chama aqui eles de meus cooperadores ou co-trabalhadores, e sabemos, né, quem trabalha em alguma coisa, e o caso aqui é a obra missionária. Priscila e Áquila, de fato, eles foram muito importantes no ministério, no trecho do ministério do apóstolo Paulo, e eles cooperaram com Paulo, eram fortes parceiros com quem Paulo contou. Abra sua Bíblia em Atos 18, já passamos por esse texto, expondo Atos 18. E vemos quando Paulo está lá em Corinto, o texto narra, Atos capítulo 18, diz o texto, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher.
em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, que é exatamente para onde Paulo está escrevendo. Então eles saíram de Roma, Priscila e Áquila, e Paulo os encontrou em Corinto. Paulo se aproximou-se deles. Verso 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo morou um tempo junto com Priscila e Áquila. E então, perceba que no verso de número 18, a aproximação deles foi tal que quando Paulo resolve sair de Corinto, diz no verso 18, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, bem próximo a Corinto, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Foi ali que Priscila e Áquila ficaram, e depois diz no verso 24 que eles se encontraram com Apolo, um judeu de Alexandria, um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, e ali eles aconselham Apolo. E dali Apolo é encorajado no Senhor, tendo a sua mente ampliada para o Evangelho de Cristo, e ele deseja ir para a região da Caia, onde estava exatamente a cidade de Corinto, e Priscila e Áquila os ajudam para voltar, para ir para Corinto. Perceba, Priscila e Áquila, eles se transformaram em cooperadores de Paulo. Irmãos, a verdade é que no ministério, nas obras missionárias, no avanço do reino, aqueles que pregam a palavra não podem fazê-lo sozinhos. E Deus levanta pessoas para trabalhar com eles, para anunciar o Evangelho, e também para cuidar de outros afazeres que sustentam o avanço do ministério, o avanço do reino de Deus. E poderíamos aqui citar outros cooperadores, que Paulo não cita aqui, Urbano, Timóteo, Tito, Epafrodito, Evódia, Sintique, Filemon, vários outros. Paulo tinha cooperadores, Paulo contava com a ajuda de outros. E veja que essa cooperação criou um vínculo entre eles. Paulo morou com eles por um tempo, enquanto faziam tendas. E a tal ponto que os levou junto nessa viagem missionária. A tal ponto que eles, ali quando encontraram Apolo, puderam compartilhar daquilo que já haviam aprendido, tenha sido em Roma, tenha sido com o apóstolo Paulo em Corinto, quando Paulo passou ali alguns anos pregando em Corinto. Eles encontraram Apolo e como braços do apóstolo Paulo, ali estavam também agindo. Sim, meus irmãos, não apenas Apolo, eu disse eles. Priscila também. Priscila também estava junto com Apolo. E aqui aprendemos uma verdade que alguns tentam negar, com medo de dar algum espaço às irmãs na igreja que não compete a elas. Mas aqui encontramos uma verdade muito óbvia nesse texto, de que uma irmã pode aconselhar um irmão usando as Escrituras, fora do contexto de reunião pública da Igreja do Senhor. Talvez isso seja estranho para você. Não, pastor, eu pensei que isso não podia. Mas veja, vamos voltar mais uma vez para Atos, capítulo 18. E veja com seus próprios olhos o que está escrito. Atos 18 diz, verso de número 24, quando eles encontram Apolo,
fala mais de Apolo, que ele era instruído no caminho do Senhor, no verso 25, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no, não diz tomaram, não diz tomou, mas tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram. O verbo é claro, ele está no plural. Expuseram o caminho de Deus. E como iriam fazer isso? Pela Escritura. Então veja, irmãos, Priscila e Áquila aqui aconselharam Apolo, e isso gerou até mesmo gratidão no coração de Apolo, isso gerou uma preparação para que Apolo fosse para Corinto, diz o texto, e com grande poder convencia publicamente os judeus, no verso 28 está escrito, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, sim, irmãos, e veja, é muito interessante aqui ver o casal fazendo isso. Priscila e Áquila, os dois casados, fazendo isso, tomando um irmão e aconselhando acerca de alguma questão da vida cristã. Não há nenhum problema, nem pecado nisso, muito pelo contrário. Mas é claro, irmãos, que nós não podemos ir para um outro extremo. Priscila não era uma líder na igreja. Veja que voltando para Romanos 16, Paulo diz assim no verso de número 5, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles abriam a sua casa para que uma igreja funcionasse ali. E de forma alguma Priscila, Apolo era o pastor, aliás, Áquila era o pastor e Priscila a pastora. Como comumente acontece em muitas igrejas por aí, se o marido é o pastor, muitas pessoas concluem, obviamente, a mulher é a... Não, ela não é a pastora. Ela não é a pastora. Paulo não iria estar escrevendo essas palavras, contradizendo aquilo que ele mesmo já disse em 1 Timóteo, capítulo 2, quando ele disse, eu não quero que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. E quando ele diz isso, pode parecer para você contraditório, porque Priscila e Áquila chamaram Apolo e falaram da Escritura com ele. Mas o contexto é um contexto de reunião pública do povo de Deus. Seja num culto público ou até mesmo num estudo onde a igreja do Senhor está reunida, de uma forma geral. Homens, mulheres, crianças. É nesse contexto que Paulo diz, então, não. Eu não quero que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Mas é belo, irmãos, perceber que Priscila aqui está exercendo o seu papel de esposa, junto com o seu marido. É ao lado do seu marido que a esposa deve estar. Claro, não todas as vezes, é óbvio. Mas sempre que possível. Porque ela é uma só carne com ele. E Priscila está aqui juntamente com Áquila, nessa cooperação pelo avanço do reino. Não só o marido está aqui trabalhando pelo avanço do reino, mas a esposa também está aqui exercendo o seu papel, auxiliando e falando como uma cristã, como aquela que goza da mesma herança que o seu marido, como está escrito em outro lugar da Escritura. Que bela dupla, Priscila e Áquila. Esses são os primeiros aqui mencionados. Eles, não apenas Áquila, mas diz o texto, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Alguns tentam dizer que isso aconteceu quando Paulo estava ali em Corinto, arrastam eles para aquela autoridade romana, lá em Atos 18, mas não há menção de Priscila e Áquila no meio daquela multidão fazendo alguma coisa. Não sabemos qual foi essa ocasião, mas o fato é que eles arriscaram a própria vida para imbuídos nesse trabalho
de fazer o reino de Deus avançar. O quanto nós nos sacrificamos pelo avanço do reino, para trabalhar, para cooperar. O quanto de nossa vida está em jogo. Nós ouvimos muitas vezes no meio da igreja pessoas dizendo: nós temos que ir para a África, nós temos que ir para as missões, nós temos que ir para tal lugar e outro lugar. Mas é curioso que muitas delas não se sacrificam na sua igreja local. Porque ali também tem missão. Qualquer agência onde o evangelho está sendo pregado é missão. Sim, é louvável que alguém deixe a sua terra natal e vá para um outro país anunciar o evangelho. Mas não deixemos de nos lembrar que as igrejas na nossa terra natal também são campos missionários. E muitas vezes nós não vamos até onde poderíamos ir, nos sacrificando, arriscando a nossa reputação. Às vezes pensamos: o que é que vão pensar de mim? Arriscando, colocando os nossos sacrifícios físicos até onde de fato podemos ir. Eu estou dizendo que com isso nós devemos então abandonar as nossas casas, descuidar dos nossos, porque isso é contrário à própria fé cristã. Paulo disse isso: aqueles que abandonam os seus, eles fizeram pior que os descrentes. Mas o fato é que nós, por vezes, irmãos, podemos ir além e não nos arriscamos tanto. Priscila e Áquila, Paulo diz, arriscaram a própria cabeça. E como isso trouxe fruto para a obra missionária. Paulo diz assim: isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Porque não fosse Priscila e Áquila, Paulo teria morrido. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas isso é certo. E se Paulo morresse, aqueles que ouviram depois o evangelho não teriam ouvido. Então Paulo nos mostra como Priscila e Áquila se tornaram cooperadores, e eles tinham em sua casa uma casa-igreja. Essa falando de forma bem bruta da linguagem aqui do original, essa é a ideia. Eles tinham ali uma casa-igreja. Eles cediam a sua casa para funcionar a igreja do Senhor, e não somente eles, irmãos, são mencionados aqui como cooperadores, mas também, veja no verso número 14, saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobras, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. É bem provável aqui que Assíncrito seja o cabeça da família, e a casa dele também seja, assim como a casa de Priscila e Áquila, um local onde funcionava uma igreja. Verso 15 diz: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Mais uma família que abria a sua casa e ali funcionava uma igreja. A glória de Deus, ela se torna maior, ou melhor, ela se torna mais percebida quando o povo de Deus está espalhado por vários lugares, quando vários estão trabalhando para o avanço do mesmo reino, para o avanço da mesma mensagem. Quando as coisas se reúnem em uma só pessoa ou em uma só igreja local, a glória de Deus, ela não é tão visível quanto em vários locais, várias igrejas, dizendo a mesma linguagem, a mesma mensagem, glorificando a Deus.
É isso que vemos aqui. E há um nome aqui, meus irmãos, que é fruto desse trabalho. Veja no verso de número 5, Paulo diz assim na segunda parte: saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Epêneto foi um dos primeiros a serem convertidos para Cristo na Ásia. Vocês lembram que lá em Apocalipse há cartas para igrejas? As 7 igrejas da Ásia. É possível que tenha sido ali a igreja em Éfeso, mas nós não sabemos exatamente onde ele ali foi alcançado, mas ele estava em Roma agora. Epêneto. E aqui Paulo nos mostra como é importante lembrar aqueles que foram alcançados lá no início da obra missionária. Dar a honra. É isso que Paulo está fazendo. Ele tem esses nomes na cabeça, que para nós é meio estranho mencionar esses nomes todos. Mas Paulo grava tudo na sua memória. Cada nome é uma história. E como isso nos ensina, irmãos, como nós também devemos ter em nossa memória. Obviamente não conseguimos memorizar tudo que acontece. Paulo diz isso quando ele escreve lá aos Coríntios, ele diz: eu não me lembro de ter batizado outros, a não ser fulano, ciclano. Mas há certas coisas que precisam estar na nossa memória. E Paulo mostra esse ensino aqui. Veja, nós vemos aqui, em primeiro lugar, a unidade a unidade na obra missionária. E passamos ao segundo lugar, a unidade na fé. É verdade que esses temas eles não são estanques, irmãos. Nós veremos agora os outros pontos, mas não exclui a ideia do primeiro ponto. Não há como... há muita dificuldade entre os estudiosos em dividir esse texto, em achar uma divisão, né? Mas estamos aqui tentando reconhecer alguma divisão nesse texto. Por isso passamos ao segundo ponto, a unidade na fé. Em primeiro lugar, a unidade na obra missionária. Agora, em segundo lugar, a unidade na fé. Veja, Apeles, ele menciona Apeles, verso número 10, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Não está claro por que Paulo menciona isso, mas a ideia é que esse foi um irmão que foi muito provado de alguma forma por Deus. Isso ficou conhecido. Paulo nunca foi à igreja de Roma, mas ele sabia disso. Ele foi muito provado, ou em alguma doença, ou em alguma situação familiar, não sabemos. Mas essa é a ideia quando Paulo diz aprovado em Cristo, de tal forma que os irmãos ali sabiam quem era Apeles. É aquele irmão que passou por tal situação. Ele é um aprovado em Cristo. E Paulo nos mostra como a fé une ele a Apeles. Era um irmão na fé, um irmão provado. Ele passa a outros nomes. Aqui, Andrônicos e Júnias, verso 7. Saudai Andrônicos e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Mais nomes que estão gravados na memória de Paulo. E esses eram parentes de Paulo. Nós sabemos que Paulo era judeu. E o Senhor o alcançou, lá em Atos 9. E depois Paulo ficou numa situação tal que ele ficou no meio, né? Alguns diriam assim, ficou no limbo. Nem os judeus reconheciam Paulo, porque ele já estava negando aquilo que os judeus queriam. Parte do que os judeus queriam, boa parte. E nem os crentes também reconheciam Paulo, porque tinham na sua memória tudo que Paulo fez, como ele arrastava crentes para que fossem mortos. Paulo ficou sozinho. E Barnabé, o filho do encorajamento, toma Paulo e o introduz no meio do povo de Deus. Mas agora nós ficamos sabendo que há parentes de Paulo que foram alcançados. Mais ainda, que eles já estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo.
Irmãos, que bênção! Que bênção! E Paulo então se uniu a eles, e em algum momento, que nós não sabemos exatamente quando, Paulo esteve com eles na prisão, sofrendo com Paulo, ali estavam eles, sofrendo pelo Evangelho. E Paulo diz que eles eram notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo. Irmãos, esse nome Júnias, ele tanto era usado para um homem quanto para uma mulher. E há aqui um debate no meio da teologia. Se Paulo está falando de dois homens ou de um casal, ou de um homem e de uma mulher. Porque Júnias é um nome feminino, mas também em algumas ocasiões era usado como uma contração de Junianos. Então, não se sabe se de fato Júnias aqui é um homem ou uma mulher. Mas muitos tentam usar, uma vez que Paulo diz assim, os quais eram notáveis entre os apóstolos, muitos tentam usar esse texto para dizer que Júnias era uma mulher e ela foi a primeira apóstola. Meus irmãos, isso não está no texto de forma alguma. Cristo teve os seus apóstolos, o seu número era limitado. A verdade é que assim como se dá para diácono, também se dá para apóstolo, ou seja, assim como existe o termo diácono no sentido do ofício, mas também ele é usado no sentido de um serviço que todo cristão deve exercer, assim também apóstolo era usado tanto no sentido do ofício apostólico, quanto também no sentido de ser um mensageiro, no sentido mais amplo. Isso está escrito, por exemplo, acerca de Epafrodito, lá em Filipenses 2:25. Filipenses 2:25 está escrito assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso apóstolo. Poderia assim ser traduzido, mas não foi traduzido, porque em nossa mente, quando se fala de apóstolo, nós lembramos dos 12 apóstolos. Por isso foi traduzido mensageiro, e apóstolo exatamente assim, aquele que é enviado, é um mensageiro. Então, se Júnias era uma mulher, certamente ela não era uma apóstola. E nem mesmo se era homem, porque Cristo teve os seus apóstolos em número limitado. Ela não era apóstola, nem bispa, nem coisa semelhante, mas eram duas pessoas notáveis entre os apóstolos. Não apenas crentes piedosos, mas entre os apóstolos que conviveram com Cristo, que tinham todo aquele ensino. Ali eles tinham um lugar notável. E Paulo se lembra deles. Aqui estão Andrônico e Júnias. Agora veja o verso número 13, Rufo é mencionado. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. É muito provável, irmãos, que Rufo seja filho de um homem que ajudou o Senhor Jesus Cristo a carregar a cruz. Abra sua Bíblia em Marcos 15:26. Evangelho segundo Marcos 15:26. Aliás, 21, irmãos. Verso 21 diz: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Muitos afirmam que esse Simão Cirineu era pai de Rufo, e veja se isso de fato era verdade. Ali na igreja de Roma estava o filho daquele
que carregou a mesma cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente uma pessoa conhecidíssima naquela igreja. Que honra ser filho de um homem que ajudou o Senhor Jesus Cristo. Paulo se lembra dele, saudai Rufo, eleito no Senhor. Nós não sabemos por que ele usa essa expressão, eleito no Senhor. Talvez porque ele tenha sido eleito para alguma tarefa, não sabemos. Muitos fazem muitas elucubrações, mas o Espírito Santo não nos quis deixar saber exatamente por quê. Basta nos saber, ele é eleito, Cristo, ele foi eleito em Cristo. Ele foi eleito para ser salvo em Cristo, para viver para Cristo. E veja como Paulo fala de sua mãe. E igualmente a sua mãe, saudai também ela, que também tem sido mãe para mim. Irmãos, nós não sabemos se a mãe do apóstolo Paulo foi convertida. Nós ouvimos falar de Andrônico e Júnias, parente de Paulo. Mas e a mãe de Paulo? Será que ela foi convertida? Nós não sabemos. Mas se a mãe dele não foi convertida, se os pais deles não foram convertidos, era comum, no meio do povo judeu, fazer uma cerimônia que incluía também até mesmo um caixão, como se o filho ele tivesse sido morto, porque o filho abandonou e deixou o judaísmo. Então, para eles, o filho morreu. Então, havia uma cerimônia, os judeus eles têm muitas cerimônias, nós sabemos, para retratar, para ilustrar que no coração dos seus pais aquele filho não existia mais. Se perguntassem, vocês têm filhos? Se Paulo fosse filho único, então eles diriam, não temos filho. E que beleza, irmãos. Aqui estamos imaginando. Nós não sabemos se de fato os pais de Paulo foram alcançados pelo Evangelho. Se eles não foram, e Paulo foi de fato rejeitado dessa forma, que bênção, que beleza são essas palavras de Paulo, quando ele diz, saudai Rufo, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. No meio da igreja, se você não tem pai crente, se você não tem uma mãe crente, se você não tem irmãos crentes, você recebeu um número quase que sem fim de pais, mães e irmãos, tios, tias. A igreja é o ambiente onde Deus, como diz em outro lugar o Senhor Jesus Cristo falando, aqueles que deixaram tudo, eles receberão nesta vida, ainda nesta vida, pai, mãe e tudo mais que precisam. Irmãos, como o Evangelho é belo. Como o Senhor não se preocupa apenas com a regeneração das nossas almas, mas Ele se preocupa com relacionamentos que fazem parte da nossa vida temporal. Ele pergunta, você tem usufruído disso? Talvez algo que fira muito o seu coração seja ver filhos que não estão no Evangelho, seja ver seus pais que não estão no Evangelho, e você se sinta como que abandonado, desfavorecido, mas você precisa olhar para aquilo que Deus te deu no meio da igreja. Você precisa, para perceber isso, se relacionar. Você precisa usufruir dos vínculos que Cristo te dá no meio do povo de Deus. E encontrar mães, pais, irmãos e irmãs. Não se sinta abandonado ou abandonada. Não se sinta sem família. Você tem uma família
que é muito mais preciosa do que a família sanguínea. A família que nos une pelo sangue do Redentor, o sangue do Senhor Jesus. Eu me lembro bem quando eu conheci a fé reformada, aprendi sobre o dia do Senhor. Antes não guardava, não tinha essa fé. E então eu entendi a importância de guardar o dia, de cultuar para o Senhor, e no interregno, entre os cultos, continuar guardando este dia, buscando o Senhor em comunhão com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Então eu voltava de ônibus para casa, depois de um grande trajeto, não era perto da minha casa, a igreja, e eu chegava em casa, som alto, músicas que nada tem a ver com o Evangelho, pelo contrário, um ambiente, um clima totalmente avesso a tudo aquilo que eu via na igreja. E aquilo me machucava. Era estranho voltar para casa no dia do Senhor. Até que, pela graça de Deus, entre os jovens ali, nós passamos a ter um momento de estudos no local onde cultuávamos. Era uma casa, até hoje é ali a igreja de Salvador. E então, ali nós tínhamos um momento de almoço juntos, depois dormíamos de uns colchonetes por ali, éramos solteiros, nos preocupávamos com muito conforto, dormíamos por ali, à tarde tinha um estudo, estudávamos livros maravilhosos, comunhão com os irmãos, à noite culto, e depois voltava para casa. Como o Senhor me deu ali uma família de irmãos que até hoje têm vínculo comigo. E aqui também encontro irmãos. É claro, irmãos, que esses laços que temos não são para desfazer os laços familiares, sanguíneos. Que isso fique bem claro. Não é que então nós iremos agora abandonar aqueles que são nossos parentes, não são crentes, e dizer, não preciso mais de vocês, não quero mais falar com vocês, não vejo mais vocês. Pelo contrário. Nós devemos ser sal e luz na vida deles. O vínculo continua. Precisamos nos esforçar, ainda que seja difícil, ter contato com eles para lhes falar do Evangelho, porque um dia éramos nós, sem Cristo. E Ele nos alcançou. Mas o que estou enfatizando aqui é que Cristo ele proporciona uma família. E nela nós temos unidade, é a igreja. Aqui nós vemos então vimos a unidade na obra missionária, vimos a unidade na fé e agora passamos a unidade na diversidade. Veja, diz aqui então, nós iremos separar por grupos. Em primeiro lugar, vemos aqui uma diversidade quanto ao gênero, a homens e mulheres. E na igreja nós podemos ter unidade entre homens e mulheres. Todos têm o seu local de trabalho. Essa lista tem nomes de homens, como Apeles, como Ampliato, que era amigo no Senhor, no verso 8 está escrito. Como outros nomes, Herodião. Mas aqui também há nomes de mulheres. Trifena, Trifosa, Pérside, Maria, no verso 6, que muito trabalhou por vós. Olimpas, irmã de Nereu, no verso 15. Mulheres estão trabalhando junto com os homens, cada um tem o seu lugar. Irmãos, a verdade é que a igreja, é meio complicado dizer as palavras que irei dizer, mas me entenda bem. A igreja é o local mais inclusivo que existe na face da terra. Se tem falado muito de inclusão nos nossos dias, não é? Um lugar que preto, branco, gordo, magro, rico, pobre, tem o seu espaço. Homem e mulher. A igreja é o local mais inclusivo que existe.
é inclusivo quanto ao gênero, é inclusivo quanto à posição social. É maravilhoso aqui, irmãos, quando estudamos a palavra de Deus. Há nomes aqui de pessoas, e a história nos ajuda nisso, que eram ex-escravos. Trifena e Trifosa, verso 12. Pérside, ainda também no verso 12. Júnia. Estaques, verso de número 9. Herodião, verso de número 11. Rufo, verso 13. Flegonte, Hermes, Hermas, Júlia, Nereu, Olimpas, todos esses eram escravos libertos. A posição social deles, então, era obviamente uma posição mais baixa na sociedade. Nós sabemos, embora a escravidão aqui no nosso país ela tenha sido diferente da escravidão que aconteceu aqui nesses dias, mas nós sabemos que depois da Lei Áurea, muitos escravos tiveram dificuldade de se inserir num trabalho. Para muitos, isso foi um bem que foi feito, mas para outros nem tanto. Porque assim como havia senhores de escravos maus, havia senhores de escravos bons, onde ali davam comida e tudo mais para os seus escravos, claro, em troca de trabalho. E depois que esses escravos foram libertos, para onde eles iriam? Quem é que queria um trabalhador que era escravo? Se instaurou uma crise. Esses são ex-escravos. E no verso 12, irmãos, aqui é um trocadilho muito interessante. Veja aí na sua Bíblia. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Quando Paulo fala, então, do trabalho aqui, é como se ele dissesse assim, elas foram libertas do trabalho árduo da escravidão, de seus patrões humanos, e passaram a trabalhar arduamente para o Senhor Jesus Cristo, de quem se tornaram voluntariamente escravas. Não é assim que Paulo se intitula quando ele diz Paulo? Servo, né? A nossa tradução ameniza, né? Talvez por causa do histórico da escravidão no nosso país. Mas a palavra ali mesmo é escravo. Doulos. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. E essas irmãs, tendo seu passado na escravidão, trabalhando arduamente, elas sabiam o que era trabalhar para o Senhor. E agora elas fazem aquilo que Paulo fala lá em outro lugar. Aqueles membros que eram usados antes para a iniquidade, usem agora os seus membros para a justiça. E é isso que essas irmãs estão fazendo. Irmão, Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é um bom senhor de escravos. Que expressão contracultural nos nossos dias, não é? Ou não é ele mesmo que diz, tomai sobre vós o meu jugo? Era algo que era colocado sobre os escravos. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele é suave. Ele é leve. Ou servimos ao pecado e a Satanás numa escravidão terrível no mundo. Ou então vivemos servindo ao bom Senhor que coloca sobre nós um jugo maravilhoso. Obrigações, deveres. Mas esse jugo ele é suave. Ele é leve. Ele faz bem para as nossas almas. Essas mulheres, por causa do seu passado, e esses outros que mencionei aqui, entenderam muito bem isso. Como é belo ver que há unidade na diversidade. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, trabalhou até exaustão quando ele se locomoveu de uma cidade para outra em João 4. E chegando ali em Samaria, diz o texto que ele estava cansado, ele pede água.
Ele mesmo é o servo sofredor de Isaías. E é a ele que nós devemos imitar. É possível também, ainda nesse ponto, quanto à sociedade, à posição social, que Aristóbulo, que é aqui mencionado no verso número 10, saudai-os da casa de Aristóbulo. É possível que ele seja o neto de Herodes, alguns historiadores dizem isso. Herodes, irmão de Agripa, neto de Herodes o Grande e irmão de Agripa. E se isso for verdade, isso nos mostra que o evangelho não apenas alcançou as classes sociais de ex-escravos, mas ele alcançou também as mais altas classes. Nós vemos isso, inclusive, com aquelas mulheres que seguiam o Senhor Jesus Cristo. O evangelho, irmãos, ele não escolhe classes sociais. Veja como é possível ter unidade na diversidade, também social. Veja como de fato é verdade que a igreja é o local mais inclusivo que existe na face da terra. Mas a verdade é que nós vivemos dias em que muitos tentam fracionar a sociedade para que os grupos fiquem brigando entre si e se percam o foco, onde está de fato a vida, a alegria, a paz. É Satanás que faz isso. Eu citei uma música, num dos últimos sermões, chamada Aue, e comecei a ver mais sobre isso, porque isso, inclusive, termina afetando a igreja. E encontrei outra música, desse mesmo álbum aí, desse grupo musical, em que aí sim eles são claros naquilo que eles creem. Essa música Aue, ela é muito obscura, ela é intencionalmente obscura, como é, de fato, aqueles que são esquerdistas, porque eles não querem que as coisas se definam. Eles querem que qualquer coisa, que tudo seja qualquer coisa. Um homem pode ser uma mulher pode ser um homem. A linguagem deles é obscura. Mas há uma outra música que é muito clara. Um dos cantores, então, diz que na mesa, aquela parábola que o Senhor Jesus conta do banquete, do grande banquete, na mesa se assenta homem, mulher e também quem tem outro jeito. E o próprio cantor já tinha outro jeito, dá para saber o que é que ele está falando. Veja, preste bem atenção nisso. A igreja é o local mais inclusivo que existe na face da terra. Mas quando Cristo chama pecadores, até mesmo aqueles que tiveram passado de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, ele não os aceita com seus pecados. Cristo não os chama para que eles continuem na mesma vida de pecado. Isso não é inclusão. Isso é abuso da graça. E é isso que muitos tentam pregar em nossos dias. Dizer que Cristo ele é tão amor, Deus é tão amor, que pode abraçar qualquer pessoa, seja ela quem for, seja ela como viva. E essa pessoa pode continuar na igreja. E é por isso que, inclusive, temos hoje em nosso país igrejas que dizem que Romanos 1 está falando contra um amor perverso entre pessoas do mesmo sexo. Mas ele não está falando de um amor que eles chamam de puro entre pessoas do mesmo sexo. Um amor com boa intenção, distorcendo as escrituras. Em nosso país, nós temos igrejas que anunciam essa mensagem. E numa igreja como essa, inclusive, esse grupo que citei estará nos próximos dias para pregar ali.
Veja, há uma diversidade social. E por último, irmãos, há uma diversidade cultural. Há 18 nomes gregos aqui. Andrônico, Apéres, Aristóbulo, Assíncrito, Epêneto. Há 8 nomes latinos. Ampliatus, Aquila, Júlia, Rufus, Urbanos. E é maravilhoso ver como na igreja é também um local onde as culturas se misturam. Pessoas de diversos locais, diversas regiões do país, trazem seus vocabulários diferentes, seus jeitos diferentes, seus hábitos diferentes, e todos estamos no meio da mesma família, a família do povo de Deus. Há unidade. Vemos aqui a unidade, irmãos, a unidade na obra missionária, a unidade na fé e a unidade, em terceiro e último lugar, a unidade na diversidade. Mas eu quero ainda dizer algumas aplicações e encerrar esse sermão. Em primeiro lugar, a você. Você é alguém que está usufruindo dessa unidade? Você deseja viver a igreja de fato? Você que não faz parte da igreja? Você se sente de coração parte do povo de Deus, desta mesma fé, com tantas diferenças que aqui acabamos de falar? Mas você é impelido, você é atraído para fazer parte da igreja? Ou você é atraído por tantas mensagens no mundo que vemos? Mensagens materialistas, essas mensagens que acabamos de falar, que as pessoas, o preto e o branco, tem que ficar brigando entre si, o patrão, o que é empregado, tem que ficar brigando com o patrão para tomar o lugar dele, a mulher tem que brigar com o homem. É isso que enche o seu coração? Eu quero lhe dizer que isso é besteira. É distração de Satanás, para que você não encontre a verdadeira alegria, esperança e vida. E você não usufrua da unidade que é possível ter em Cristo. Veja, Paulo repete muitas vezes aqui, em Cristo, no Senhor. É somente o sangue de Cristo que pode nos unir. Se você quer a igreja sem Cristo, você não terá. Se você quer a igreja sem Cristo, você não terá. Porque a igreja é muito mais do que pessoas e paredes. Pela igreja flui o sangue de Cristo. Pela igreja, a bênção sendo transmitidas. Que só aqueles que estão em Cristo podem usufruir. Por isso, venha a Cristo hoje. É maravilhoso fazer parte dessa família. Mesmo sendo família de pecadores. Sim, não há lugar melhor do que estar, senão na casa de Deus. Família de Deus. Mas digo também àqueles que fazem parte da igreja, irmãos, como nós vemos aqui, um não ao individualismo. Não ao individualismo. Como Paulo está aqui se esforçando, sendo tão esforçado em dizer os nomes e as coisas que essas pessoas fizeram, mostrando que ele, apesar de ser um apóstolo, ele não fez tudo sozinho. E como é importante nós contarmos com os irmãos e vivermos em unidade, não em individualismo. Não sairmos daqui e voltarmos para a nossa caverna, para a nossa vida, e depois domingo voltarmos sem uma conexão, uma continuidade de tudo que nós estamos experimentando aqui. Não viva só. O Evangelho não é um chamado ao individualismo. Se você tem
alguma dificuldade, busque ajuda. Ajuda dos pastores da igreja. Mas não viva só. Somos chamados a viver em unidade. Mas ao mesmo tempo nós devemos nos sentir muito bem, muito alegres. Porque apesar de fazermos parte da igreja, um local, um grupo de pecadores, não há lugar melhor. Muitas vezes nós olhamos para a vida dos ímpios, irmãos, que tem muitas realizações, e nós nos sentimos medíocres por não tê-las. Ímpios que fazem parte de grupos e nós ficamos babando por não usufruir daquilo que eles usufruem. E desprezamos e esquecemos que fazemos parte da igreja. O povo de Deus. É na igreja que nós podemos abrir o coração. Você não pode abrir o seu coração para o ímpio. Você não deve abrir o seu coração para um ímpio. Porque ele não entende. Ele não vê. Ele está morto. Eu não estou falando de não ter um relacionamento com ele. Eu estou falando que você não pode abrir o seu coração. Porque quando você abrir o seu coração, você vai falar dos seus dilemas de um cristão. Aquele dilema de Paulo em Romanos 7, eu queria agradar a Deus, mas eu não consigo. Você vai falar de planos, de ver o evangelho na vida de seus filhos, de ser um crente melhor no trabalho. Um ímpio não vai entender isso. Na melhor das hipóteses, ele vai colocar para fora o seu pensamento moralista. Ele não entende. Mas a igreja, sim, é o local onde nós temos alegria. Próxima aplicação, irmãos, e última. Se algo nos paralisa e desmotiva para o trabalho, nós precisamos, então, remover esse impedimento e trabalharmos. Veja como Paulo enfatiza aqui os cooperadores. No verso 3 ele fala dos cooperadores. No verso 6, não sabemos quem é essa Maria, mas ele diz que muito trabalhou por vós. No verso 12 ele cita 3 mulheres que também trabalharam. Somos chamados a trabalhar na seara do Senhor. E todos têm lugar. Todos. Os mais velhos, os mais jovens, os adultos, os que são mais jovens, as crianças, todos. E eu lhe pergunto qual é a sua função no meio desta igreja. Você desempenha algo? Você tem alguma tarefa que você se dedica, seja os mais velhos olhando para os mais jovens e aconselhando-os? Auxiliando mulheres que estão grávidas, tendo filhos? Casais que casaram há pouco tempo? Jovens, vocês se dedicam, vocês olham os mais velhos que têm as suas limitações? E ajudam? Irmãos, sem falar das várias funções outras que temos na igreja. Eu insisto nisso, para que o evangelho avance. Não é preciso apenas presbíteros e diáconos. Todos precisam cooperar. Que o Senhor Deus, então, nos ajude a viver essa realidade que Paulo registra aqui. E que possamos trabalhar, até, como diz o hino, trabalhar para o Senhor, porque somos servos de Deus. Até que o Senhor Jesus Cristo volte. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e orar.
Senhor, obrigado pela palavra do Senhor tão rica. Sejamos, ó Deus, ouvintes, praticantes. Que o Senhor nos ajude a viver essas coisas, que elas não sejam utópicas para nós. Nos ajude a examinar-nos, ó Deus, e naquilo que temos falhado, seja no nosso trabalho, no meio da igreja, que o Senhor nos dê arrependimento, que o Senhor nos dê pensar, ó Deus, onde erramos, onde falhamos, pecamos contra Ti, e nos corrigirmos, para fazermos para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos. Que faça, ó Deus, o Teu povo crescer em todo o mundo, inclusive nesta localidade onde nós nos reunimos. Que o Senhor, ó Deus, glorifique o Teu nome. Através desta igreja, o Senhor glorificou o Teu nome através das igrejas ali em Roma. Que o Senhor também glorifique o Teu nome através desta igreja. E que sejamos, ó Deus, tenhamos em nós um sentimento honrado de fazer parte desta igreja. Assim, ó Senhor, o Senhor nos abençoe, que o Senhor também repreenda Satanás nas suas investidas, porque ele é o nosso inimigo, que está ao nosso derredor, para minar a esperança, para minar a alegria, para minar a unidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Ernesto.